Então hoje vamos falar predominantemente do raio azul. Vamos falar muito até de um mestre que é, digamos que o Showan, ou o senhor do primeiro raio, que é o raio azul. E como é algo que vocês também já sabem mais ou menos, porque já fizemos decretos do raio azul, já falamos também um pouco das hierarquias que regem este primeiro raio divino, que é o primeiro raio, não é? Aliás, estava a ver se tinha aqui alguma imagem da chamatrina, mas não tenho, mas vocês sabem que é um dos raios da chamatrina e o mestre ascensionado El Moria é o Showan. O Showan significa senhor desse raio, não é? E sabemos também que o raio azul é o raio da vontade divina. Agora queria saber de vocês, não está ninguém a querer entrar, o que é que sabem mais? Alguém sabe assim algo sobre El Moria que queira partilhar, que queira comentar sobre este mestre tão importante e que deu tantos contributos à humanidade, não só quando esteve cá encarnado, em muitas encarnações que ele teve, mas também depois de ter ascendido, ou seja, depois de se ter tornado um mestre ascenso, não é? E então queria saber, para aqui como o YouTube para trás para a frente, porque Cristiana admitir. Quero que vocês falem um bocadinho comigo hoje. Cristiana, acho que já entrou. Eu estou tábua rasa neste... Mas vou pôr isto alto. Não sei. Mas só tenho cá o meu cão em casa, os meus cães em casa. Não tenho cá mais ninguém para já. Se pôr isto alto. Então, alguém sabe alguma coisa sobre o mestre El Moria? Sobre também que queira partilhar? Só para conversarmos um bocadinho. Porque o que eu preparei para hoje é essencialmente transmitir um ensinamento de El Moria que eu considero uma preciosidade. E vocês já vão ver. Então é importante sabermos quem ele é, sabermos o contributo que ele deu, saber que ele pertence ao primeiro raio, que é o senhor do primeiro raio, isso também vocês já sabem, não é? E não sei se tenho aqui alguma imagem dele. Tem para aí em alguns livros, não sei se neste não tenho. Por acaso tenho, mas esta imagem não está muito bonita, porque foi pintada, foi desenhada, mas há imagens de El Moria muito bonitas, mas não tenho daquelas pintadas bonitas. E essa é que eu gosto, essa é uma das que eu gosto, Graça, exatamente. Aliás, ele aparece em algumas imagens, nesta que eu vos mostrei, que é uma pintura, ou melhor, não é pintura, é um desenho feito a carvão, ele aparece muito com o turbante com uma grande safira, não é? Porque a safira é uma das pedras do raio azul, do primeiro raio, do raio azul. E curiosamente, o primeiro raio, o raio da vontade divina, um raio tão importante, não é? Das emanações de Deus, a primeira de todas é... Vocês dão-me só licença porque a minha filha, desculpem. Oh Rita, o que queres? Eu estou a dar mal agora. Liga para o pai, está bem? Tá? Liga para a loja ou liga para o pai, está bem? Beijinho, até lá. Desculpem, é que eu fico sempre preocupada, depois não sei, isso é importante. E então vê-se, essa que a Graça mostrou,
Penso que tem a safira azul no terceiro olho, não tem? Essa imagem que a Graça... Ah, não, mas há algumas que têm. Então, este... Ah, não, pronto, mas este... Olha, que agora não estou a encontrar a imagem. Vou fechar um bocadinho, abrir e saiu-me logo. Ah, aqui, estão a ver? Esta imagem dele aparece com... É claro que como está preto e branco, se vê que é uma safira. Exatamente. Pronto. Mas os cristais ou as pedras preciosas ou semi-preciosas ligadas ao primeiro raio divino são o diamante, são a safira e são a lápis lazuli, são as três pedras do sacerdócio cósmico. Diamante, safira e lápis lazuli. Bom, então, em primeiro lugar, El Morya, já que vocês não querem falar, ele foi o fundador da Summit Lighthouse, que, como vocês já sabem, eu fui seguidora da Summit uns anos e continuo a ser. Quando há encontros aqui em Portugal, este ano era para ir, mas como por causa do Covid costumam ser em outubro. E as vezes que eu fui, foi sempre em outubro, mas este ano foi cancelado por causa do Covid. Porque normalmente eram grupos de 200, 300 pessoas em Fátima. Então o El Morya, ele foi o fundador mesmo da Summit, apesar de já ter ascensionado, foi de outros planos, ele orientou os fundadores da Summit, nomeadamente ele foi um guia espiritual para o Mark Prophet e também para Elizabeth Clare Prophet. Então foi com base nos direcionamentos que El Morya foi dando a estes dois senhores que já partiram, ambos, não é? Portanto, o Mark Prophet e a Elizabeth Clare Prophet, que foram um casal, que nasceu a Summit Lighthouse. E a partir daí eles foram, digamos que, mensageiros de quase todos os mestres da Grande Fraternidade Branca, mas com um foco muito intenso, ou melhor, com uma presença muito marcante por parte de El Morya na construção desse caminho de vida para eles. Então, ele foi realmente instrutor pessoal destes dois senhores, deste casal, que constituíram a Summit Lighthouse. Então, em relação a El Morya, ele, como todos os mestres ascensos, tem o seu retiro etérico, não é? E o retiro etérico podemos classificar como sendo o lar espiritual, o lar num plano ascensionado, claro, mas lar esse que corresponde, que está ligado a uma determinada localidade no nosso planeta. E no caso do mestre El Morya, o lar espiritual dele, portanto o templo etérico dele, é no sopé dos Himalaias, fica localizado em Darjeeling, pertence à Índia, mas é no sopé dos Himalaias. E, inclusive esse templo também se chama, ou esse retiro etérico, chama-se o Templo da Boa Vontade, porque vocês sabem que o raio azul, não é? É o raio da vontade divina, e como tal chamam-lhe o Templo da Boa Vontade. Não está mais ninguém a entrar, acho eu. Não sei se o Diogo hoje vai entrar ou não. Bom.
Também El Morya teve muitas encarnações aqui na Terra e algumas delas vocês já saberão. Aliás, no início, quando começamos este curso, não é, em abril, falei de algumas em textos e acho que até, não sei se em encontros. E uma delas foi um dos reis magos, Melchior, ou Melchior, há quem chame Melchior ou Melchior, foi Abraão, foi, deixem-me cá ver, Thomas More, que foi um poeta irlandês de muito prestígio, não é? Inclusive a encarnação de El Morya como Melchior, como um dos reis magos, foi realmente muito devido a ele. Não quer dizer que os outros dois também não tivessem tido essa, digamos, a capacidade de prever, não é? Mas El Morya preveu, conseguiu e sabia, não é, da vinda de Jesus. Então ele também teve umas encarnações curiosas, porque ele foi também rei. Ele foi 2 vezes rei. Ele encarnou como Henrique II e encarnou como Henrique VIII. E teve 2 encarnações, penso que alternadas, com essas de ele ter sido Henrique II e Henrique VIII, como opressor ou desafiador do rei Henrique. Então, El Morya, muito ligado a cargos de poder divino também, porque nessas encarnações, tanto na postura de rei quanto na postura de desafiador, digamos que ao opressor a certas exigências, ele veio para trazer ordem divina também, não é? E ele foi alguém que todos vocês já ouviram falar e que quem está ligado a todas as lendas e os próprios ensinamentos de Avalon já ouviu falar. Ele foi o rei Arthur. Ele foi o rei Arthur e nessa encarnação ele convocou os cavaleiros da Tábua Redonda, não é? As damas da corte de Camelot e portanto foi ele que de alguma forma esteve muito ligado a toda essa busca do Santo Graal e todo tipo de ensinamentos, no fundo, que estão ligados aos mistérios de Cristo, não é? Porque todas essas buscas pelo Santo Graal foram o caminho para um caminho de mistério ou de iniciação ligado a ensinamentos crísticos, a que eles fossem integrados. Então ele também depois, mais tarde, encarnou no século XVI, no Oriente, como Akbar, e esta encarnação dele foi imperador mongol, portanto foi na Mongólia, e após esta encarnação, portanto ele partiu para os planos etéricos e regressou depois numa vinda em que o nome dele foi El Morya Khan, e nesta encarnação El Morya foi um grande
mestre tibetano, ele foi considerado um dos Mahatmas tibetanos, o senhor dos senhores, não é? Lamas tibetanos. E por aqui nós vemos, claro que pelo meio eventualmente haveria outras encarnações que não conseguimos saber, ou que até podem estar muito dentro dos próprios ensinamentos da Summit Lighthouse, mas o que importa também é nós percebermos que essencialmente El Morya fez um grande trabalho de unir antigas verdades espirituais do Oriente com as tradições do Ocidente. E isto foi algo que fez deste mestre um ser muito notável, com uma capacidade, digamos que única, não é? Porque é extremamente importante unir conhecimentos. E nós vemos agora neste momento atual, em 2020, já plenamente na era de Aquário, que estamos a ensinar muito conhecimento antigo, ancestral, mas que tem que ser aplicado a esta nova energia, não é? E os próprios sacerdócios, cá está, são algo que numa perspectiva antiga era demasiadamente submissivo, eram ensinamentos muito restritos e um pouco até opressores, não é? Da liberdade, mas neste momento o que se está a ir buscar é todo este conhecimento ancestral e trazê-lo à luz desta nova energia, trazê-lo para que seja experienciado numa perspectiva totalmente atual. E El Morya fez isso de uma forma um pouco diferente, porque ele, como encarnou no Ocidente e no Oriente várias vezes, e ele tinha um vasto conhecimento de muitíssimas áreas, em propósitos muito específicos e muito importantes em cada encarnação, inclusive ele foi rei 2 vezes, portanto ele encarnou como rei e como professor com uma capacidade muito grande, não é? E tendo-lhe sido atribuído um papel extremamente importante, ele conseguiu unificar estas verdades